da melhor forma, enfim, estudar da melhor forma que seja para cada um. De hoje não precisa me mandar nada, a gente dá uma pausa lá na nossa tarefa da Segunda Guerra Mundial para dar atenção à prova nessas 2 semanas, tá bom? Ô, prof, Oi. sabe quantos pontos vai valer cada... E Então, se vai valer algum ponto? pois é, a gente não definiu isso. Então, como são 10 questões, a princípio seriam, teoricamente, 10 pontos. Mas a gente não tem orientação, Vini, assim, ó, de como vai ser feita essa avaliação ainda. Por exemplo, se as aulas no Zoom vão valer como, sei lá, vai valer tantos pontos quem participou do Zoom. Vai valer, a gente vai dividir as notas entre Zoom, trabalhos entregues e a prova. Entende? Isso não veio determinado da Secretaria de Educação ainda. Tá? Mas, teoricamente, é 10 pontos, 1 ponto cada questão. Tá? Se a gente precisar converter isso, depois a gente faz uma regra de 3 ou faz a proporção que seria. Mas a gente ainda não tem orientação de como vai ser a avaliação. Tá? Quando já tiverem quanto vai valer, como que a gente vai saber quanto a gente tirou? Eu vou avisar, gente, eu vou avisar vocês, tá? Por exemplo, assim, acertou tantas questões. Acertou uma, acertou tudo. Eu vou passar para vocês, tá? Não tem problema. E isso, assim, é bem legal, assim, conforme vocês forem tendo dúvida, a gente me chama, me avisa, a gente para, retoma, tá? É bem importante. Então, cada um de vocês se organiza a forma de estudo, tá? Agora eu vou fazer uma revisão bem básica. Vamos ver se a gente acha lá no nosso caderno se a gente tem o 19 o 10 do 3. Procura lá. Cata o caderno aí no dia 10 do 3. Nós tínhamos 3 vídeos e a gente fez as causas da Primeira Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada lá. Dia que eu não... Dia 10 do 3. Acharam? Sim. Sim. Então, vocês destacaram quais causas para a guerra aí? Tinham alguns... A primeira delas é o imperialismo, né? Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela é de 1914 a 1918. E a gente tem como principal causa o imperialismo, né? De que as grandes potências europeias queriam expandir seus territórios. Então, elas queriam em busca de novos territórios, elas foram para a África, por exemplo, explorar as riquezas, explorar o território, explorar economicamente, enfim, de várias formas. Mas a gente viu que tinha rivalidades entre alguns países europeus. Vocês lembram disso? Alguém aí que tenha notado uma das rivalidades, uma das causas da guerra? Posso falar, prof? Vai? Rivalidade interna na Europa. Tá. Quais rivalidades internas na Europa? Por exemplo, Inglaterra e Alemanha. Quem é que tem aí essa rivalidade? Alianças militares tem. Tá, depois eu chego lá. O que a Alemanha e a Inglaterra faziam? Elas competiam por mercados consumidores, né? Qual ia ser consumidores? Qual das duas potências conquistaria mais espaço, né? E competindo por mercados? Lembra que tinha uma outra rivalidade entre a Alemanha e a França? A Alemanha tinha conquistado um território francês e a França queria de volta, lembram da Alsácia-Lorena? Essa era uma outra rivalidade importante. Então, olha lá, a Alemanha conquistou uma região francesa e eles queriam de volta. E qual
Depois tem outras. Vamos citar essas que são as mais significativas, importantes. Tem a questão da Rússia, também dos povos eslavos, né? Mas eu vou destacar essas duas. E outra coisa importante, o que realmente foi o estopim para essa guerra? O que realmente disparou a guerra? Tinha essas rivalidades, cada um estava competindo, né, para ver quem ia ser potência. Morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Boa, morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, e ele aí é assassinado, né, lá na Sérvia, enfim, e aí começam as guerras, a guerra. Deixa eu destacar para vocês um mapa aqui, aguenta aí, pra gente... A gente não confundir com a segunda, né? Que agora a gente está trabalhando a segunda, então pode ser que dê alguma confusão aí. Olha só. Ah, esse aqui é muito bom. Eu gosto bastante desse aqui. Ó. Aí. Então a gente tem esse cenário na Europa, né? A Alemanha, a Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinando veio até aqui, né? E aí acaba sendo assassinado. Tranquilo até aí? Sim. Muito bem. Isso foi o que a gente fez na aula do dia 10/3. Tá? Foi só isso, as causas. Então, a gente tem basicamente essas aí, o imperialismo e essas duas rivalidades. Eu tô gravando a aula, depois se vocês quiserem eu vou deixar disponível no YouTube também, tá? Tá. Bom, aí no dia 17 a gente continuou as atividades sobre a Primeira Guerra, ó. Isso foi lá na escola. A gente teve que fazer uma carta. Lembram? A gente fez o esquema da Primeira Guerra Mundial. Talvez vocês tenham um esquema anotado no caderno aqui, ao invés do dia 10, lembram? Deem uma olhada onde vocês têm esse esquema sobre as causas. A gente tinha que fazer uma carta, enfim, a gente leu as cartas dos soldados, né, da Primeira Guerra. Então, eu botei o dia 17 porque talvez vocês tenham anotado o esquema aqui também. Vou passar para o dia 19. Aí, aqui sim, a gente fez algumas perguntas, tá, sobre a guerra. Vejam se vocês encontram no dia 19 esse questionário. É 19/3? Isso. Tá travando, prof. Acharam o questionário aí? Se alguém está perdido nas aulas, não tem as aulas, sumiu as aulas, consumiu com as aulas, sei lá Era o que do 1 ao fez. 9? Isso, não apareceu, do 10. Vocês me peçam depois no privado e eu posso mandar o arquivo da aula, entendeu? Pode ajudar quem está meio perdido aí na jogada. Bom, nós tínhamos nessa aula, galera, do dia 19, um PDF para ler, tá? E nós tínhamos, então, todas essas questões importantes. Então, a gente viu o estopim para a guerra, que a gente já viu lá na outra. A guerra dividida em 3 fases. O que vocês têm aí? Só para a gente relembrar. Primeira fase. Posso falar, prof? Vai, Gabriel. Na primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, pois faz mobilização nos sentidos de suas fronteiras. Ok. Depois? A segunda fase, Guerra das Trincheiras, de 1915 a 1917. Beleza. E depois? E a terceira fase, Segunda Guerra de Movimento, fase final. Isso aí. Travou. Então, aqui vocês, só para a gente relembrar, né? Foram 3 momentos, a de movimento onde as tropas se movimentavam nos campos de batalha. E as de lembrem do filme Cavalo de Guerra, né? Para quem assistiu, aquela primeira parte onde os 2 exércitos se encontravam lá no meio de uma floresta e essas tropas se movimentavam de lá para cá. Né? Depois aquela parte onde os cavalos estão carregando os canhões
Toda aquela parte já é a parte final da guerra, a última parte do movimento. E aqui no meio a gente vai ter a Guerra das Trincheiras, onde são as valetas abertas, né? Ali tem uma parte entre a Suíça e a França ali, e as batalhas acontecem nessa região. Tá? Dois acontecimentos marcantes sobre a primeira fase. O que vocês destacaram? Só para a gente relembrar. Paz armada. Uhum. Guerra nas trincheiras. Tá. A Essa é Alemanha da invade a segunda. Bélgica. Isso, aí tem vários detalhes, tá? Sobre essas, da 3 a número 5, eu não quero que vocês se detenham muito, tá? Se detenham mais nessa segunda. Gente, não tem aqui as alianças, né? Que a gente esqueceu de botar aqui. Mas acho que ficou na outra aula. Vamos colocar as alianças ao invés dessa aqui, tá? Quais as alianças que a gente tem, então, na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram? Quem se juntou com quem aí? E a Tríplice Aliança. Isso aí. Entente. Quem é que fazia parte? Inglaterra, França e Rússia. Vejam que são praticamente o mesmo grupinho da Segunda Guerra Mundial, tá? E a aliança? Então é Alemanha, a Itália e Império Austro-Húngaro. Itália e a Alemanha. Esses são. E aí a gente tem bem a visualização disso no mapa, ó. A gente tem, então, em laranja aqui, ó, Alemanha, Império Austro-Húngaro. A Itália não tá pintada, lembram? Porque ela muda de lado depois, ela apoia a Entente. O Império Otomano, gente, esse Império Otomano, para vocês terem uma ideia, era da época... ele é muito antigo, ele ainda lá do século 1000 e pouco, e ele tá durando, né, até 1914, por exemplo. Ele só termina depois da Primeira Guerra. E aí aqui a gente tem, ó, Inglaterra, França e Rússia. Tá? Bom, seguindo então. Que atitude pôs fim à guerra? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do caminho da guerra. Mas o que realmente pôs fim? Vai? Assinatura do Armamístico, Tratado de Paz, Tá. assinado pelo Aliança. Ele é armistício, tá, Vini? Alguém colocou outra coisa? Eu, prof. Vai. Eu coloquei a situação caótica na Alemanha. Mas não é realmente o que pôs fim à guerra, tá? Mas enfim, a gente tem... Vai. A Alemanha assinou o armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial? Isso, o armistício, né? Quer dizer o quê? É o fim do uso de armas. Então, a assinatura de um tratado de paz é armistício. Falei tudo errado. Tá? Então, tá ali. E aí, agora a gente tem um ponto mega importante. Esse aqui eu quero que vocês deem bastante destaque. Tratado de Versalhes. Porque é ele que é a sementinha da Segunda Guerra Mundial. Certo? O que a gente tem de importante nesse tratado aí? Quem Foi que um tratado assinado em Versalhes, que impõe sanção aos países perdedores, principalmente a Alemanha. Isso, impôs sanções aos países perdedores, principalmente a Alemanha. Vai lá, que itens vocês botaram aí para a Alemanha? Instituir a Alsácia-Lorena na França. Ok. Ceder seus submarinos, navios, a Inglaterra, França e Bélgica. Isso. Pagar aos vencedores uma fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares. Isso, então pagamento, valores aos vencedores.
Alguém colocou que eles estavam proibidos de ter o exército, tinha a marinha reduzida. Lembram disso? Então, proibições quanto ao exército, a marinha e a aeronáutica, assim como armamentos. Então, assim, são sanções muito importantes. E aí, claro, né, gente, como dizia o Hitler, a Alemanha nessa época estava aos pontapés do mundo, né? Tinha que pagar dívida, era proibida de ter exército, marinha aeronáutica, números reduzidos, armamento não podia fabricar. Então, né, isso tudo, teoricamente, né, reduzia a importância da Alemanha. Tranquilo até aí? Sim. Muito Prof, bem. Oi. eu botei reconhecimento da independência da Áustria. Da Áustria, sim. Porque o que que acontece? A Áustria e a Hungria se separam depois. Tá? Então, tá certo, sim. Aí a gente tem as consequências, tem o Brasil na guerra, que depois eu quero que vocês leiam o que vocês têm aí, certo? O que que vocês têm de 3 principais consequências? Posso ler? Vai. Número de mortos, 13 milhões de mortos, perda significativa na infraestrutura do país e aumento do número de mulheres nas indústrias. Nas indústrias, isso aí, trabalho feminino, né? Ótimo. Bem importante, tá? Nem vou registrar porque tá bem certinho, essa é bem mais tranquila do que as outras. Bem certo. E de que forma o Brasil participou na Primeira Guerra e ao lado de quem? Enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente. Isso aí, perfeito, né? O Brasil, então, participa do lado dos seus amiguinhos Inglaterra e França. Tranquilo até aí? Então, essas questões eu quero que vocês deem uma revisão, dando uma atenção especial ao Tratado de Versalhes, às alianças e às causas. Ok? Ok. Muito bem. Depois disso, nós vamos lá para o dia 31. Vamos ver o que vocês têm aí. A tabela do socialismo. Tabela dos socialismos, tá? Aqui. 31 de março. Deixa eu ver onde é que eu salvei essa tabela do socialismo para poder compartilhar com vocês. Espera aí. Deixa eu ver. A gente tem tanta coisa que já não sabe nem mais onde salva. Esse que é o pior. Deixa eu ver, acho que tá aqui na prática. Deixa eu ver se tá aqui. Só mais uma, vou tentar achar aqui. Não, também não. Não achei, gente. Mas enfim, a gente tem uma tabela comparativa com os 3 tipos de socialismo que a gente estudou. E por que eu reforcei isso? Porque a gente tá num momento que a gente... abre parênteses. Se a aula cair, a gente entra no mesmo link, tá bom? A gente está num momento em que a palavra socialista, comunista e esquerdista e todos esses istas aí estão bem na moda e a gente tem que saber o que significa, né? Porque está no contexto que a gente vive. Então, a gente trabalhou 3 tipos de socialismo e a gente viu que socialismo é diferente de comunismo, né? O comunismo seria um passo depois da implantação do socialismo e que nunca existiu. Nunca. Em nenhum momento se conseguiu implantar o comunismo como lá o Marx. Cadê os livros do Marx aqui? Sei lá, não tá aqui. Enfim, como Marx teria idealizado, certo? Então, o que a gente tem e o que existiu até hoje foram os socialismos. E aí tinha 3 tipos que eu destaquei para vocês. Vou pegar minha aula de novo. Tinha lá o socialismo utópico, vocês tinham o socialismo científico
e o socialismo real. Isso, né? Então, o que é importante? É a gente retomar cada um deles. Deixa eu ver aqui. Ver se ele vai abrir os textos. A gente retomar e a gente perceber que o socialismo real é aquele que realmente aconteceu. Qual é o socialismo científico do Karl Marx? É o socialismo o quê? Científico, tá? Então, a gente tem que se dar conta, lá que o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles têm essa... Eles é que criaram, enfim, a teoria do socialismo, do socialismo científico, tá? Que é o mais significativo do que o primeiro, que é o utópico. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os textos. Ó, a gente tinha visto esses três, estão vendo? O utópico, a gente tem que ele foi, então, organizado, né, e feito pelo Conde de Saint-Simon. Ele deu algumas ideias aí. O que vocês destacaram de importante sobre o utópico? Nada. Não defendia o fim da propriedade privada. Isso, esse é muito significativo, né? Não defender o fim da propriedade privada. O que o socialismo marxista e então, científico... Apareceu uma tela toda azul. Sim, agora eu troquei aqui o negócio. Ah, tá. Aqui, foi de novo? Ainda não. Não, Agora sim. agora foi. Importante, ó, essa questão de privatização, né? De que não, que existe a propriedade privada. Para o socialismo científico, o que vocês destacaram de importante? Acredita na luta de classes, burgueses e trabalhadores. Isso, fundamental. O trabalhador como uma única classe social capaz de destruir a forma de exploração do capitalismo. Isso, então, o socialismo científico, ele desbanca toda a ideia do capitalismo, né? Ele diz que o capitalismo é o responsável pelas grandes diferenças sociais e pela exploração do trabalho. Tá? Então, a gente vai ver que lá no capitalismo, os donos dos meios de produção são os burgueses, né? E o trabalhador é o proletariado, que é o explorado e que recebe o salário que não corresponde ao que ele realmente trabalha. Tá? Ele defende... olha aqui, ó, importante. Ó, quando isso acontece, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Né? O comunismo seria quando o trabalhador fosse chegar ao poder através de uma revolução, né? Quando acabassem, olha, as desigualdades sociais, acabando com as classes, ou seja, todo mundo sendo igual, né? Uma sociedade mais igualitária. E é óbvio que isso não aconteceu, né? Por quê? Porque teve o socialismo real, aonde quem vai mandar no socialismo real é o governo. Lembram lá na União Soviética? E que o governo ele tem privilégios e o povo não tem privilégios. Tem essa diferença. O que vocês destacaram de importante, então, no socialismo real, além disso? A nova política econômica. Eles criam uma política que foi o Lenin, né, para alavancar, então, o socialismo no país. E Stalin priorizou a expansão e o desenvolvimento da indústria, além de centralizar diversos outros setores na mão do Estado. Exatamente. Então, a ideia do socialismo real é concentrar os poderes na mão do Estado. Claro que ele vai tentar trazer uma sociedade mais igualitária, tentar oferecer um emprego, saúde, educação para todo mundo, que essas são as bases do socialismo, né? Isso até acontece, mas a gente tem que lembrar do outro lado, né? A questão que é uma ditadura, que tem perseguição aos opositores e tudo. Tranquila essa tabela, gente? Vai ter uma pergunta de cada tabela. Já vou adiantando. Então, quem não fez a tabela tem que pelo menos ter os textos, ok? Que são esses aqui.